Fala galera, Léo Cardoso por aqui para mais um vídeo no nosso canal. E hoje estamos aqui diretamente desta metrópole paulistana, também conhecida como São Paulo, para trazer um assunto muito importante aqui, galera. Eu diria que talvez, se você prestar atenção nisso, eu diria que você é capaz de conseguir qualquer coisa na tua vida, mas se você não prestar atenção nessa palavrinha que eu vou falar agora, talvez você não consiga nada na tua vida e a tua vida nunca vai mudar, tu nunca vai sair do lugar se você não estiver prestando atenção nisso daqui. E a palavra-chave para mudança e ouso dizer que para o sucesso é ambiente. Exatamente, a famosa ambiência. Ou seja, existe aquela frase, peço perdão, não me lembro agora qual foi o cara que falou essa célebre frase, vou procurar e vou colocar na descrição, que falou que o homem é um produto do meio. Exatamente, tipo, se me perguntarem, Léo, você acredita em meritocracia? Não, eu não acredito em meritocracia. Eu acredito que é injusto. Tem gente que faz, merece e não consegue. Por quê? Justamente por causa disso daqui, o ambiente. Onde você nasceu define muito mais o teu futuro do que a tua raça. Quanto que você consegue trabalhar, o quão inteligente você é. Não adianta você ser o cara de maior QI do mundo se você nasceu lá no Iraque no meio da guerra. Entendeu? Tô achando que tá meio torto isso daqui. Eu espero que seja só uma impressão minha. Se não for, continua torto mesmo, tá de boa. O que importa aqui é o áudio, espero que o áudio esteja bom. Mas voltando, se você nasceu no meio do Iraque, no meio da guerra, ou na África, sem condições nem pra comprar comida, tu não tem nem acesso à comida, não tem acesso à internet, não tem acesso a nada, meu amigão, tu pode ser o cara com QI 3000, tá ligado? Não adianta, não tem o que se fazer, tá ligado? Tipo, o ambiente ele vai te podar, não tem como, né? Tem até aquela parábola, né? Que Jesus conta que como é que era? Tipo, tinha sementes, né? Tinha o semeador lá, e ele joga a semente na pedra e não dá nada, ele joga entre os espinhos, a semente até começa a crescer um pouco, mas os espinhos sufocam ela, e depois ele joga na terra fértil. Eu acho que é Marcos, capítulo 4, versículo 15, por aí, tá? Tô chutando porque eu gosto muito dessa parábola, então eu sei que é Marcos capítulo 4, tá? E aí, a semente que vai na terra fértil, ela germina, né? E ela cresce. Ou seja, Jesus estava falando ali do quão o ambiente é importante, entendeu? Tipo, não adianta tu ser a melhor semente se tu caiu na pedra, entendeu? Então, tipo, não adianta. Isso é uma coisa. E a segunda coisa é que ele também falou que diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. De novo, ele estava dizendo do ambiente, né? Então, o ambiente, ele é extremamente importante para o teu sucesso. E aqui eu vou te explicar, então, por que eu resolvi falar sobre isso, que é bem interessante, vai te dar alguns insights aí também. E também eu vou te dar alguns, como que eu posso dizer? Alguns hacks, né? Alguns truques. Como que você pode fazer para, mesmo que você não consiga mudar de ambiente, como que você pode fazer para simular essa mudança de ambiente, que pelo menos o teu cérebro enxergue que você mudou de ambiente, tá? Então, sem muitas delongas, vamos lá. Por que eu tive essa ideia, né, de falar sobre isso? Porque eu tô em São Paulo, né, como vocês podem ver, eu não moro em São Paulo, mas eu vou vir em breve, justamente por causa do ambiente, porque eu tô num momento da minha vida onde eu quero focar mais em business e tudo mais, e cara, São Paulo respira isso. Então, se tu tá em São Paulo, não tem jeito de você não tá respirando business, trabalhando pra caramba. A tua produtividade aumenta só de tu estar em São Paulo. Ou seja, suas horas trabalhadas aumentam só de tu estar em São Paulo. Tá todo mundo, tu vai ali na padaria, tá a gente fazendo reunião. Tu vai ali, a gente indo trabalhar e tudo mais. Então, essa vibe te passa, né? E aí, por que eu resolvi falar sobre isso, né? Porque eu vim para São Paulo, né, pra gente fazer um sprint, né? O que é um sprint? Gosto muito de usar essa técnica. É quando você cria um projeto, dentro do projeto, que é um sprint, ou seja, você separa um período de tempo onde você muda de ambiente para conseguir fazer algo específico, né? Então, por exemplo, imagina que tu quer gravar um curso, né? Sempre quando eu vou gravar um curso, alguma coisa, tem vários cursos e tal,
Eu já gravei vários cursos, né? O que eu gosto de fazer? Eu vou para um hotel, pego um fim de semana, ou 2 dias, não importa, e eu falo assim, ó, eu vou gravar X aulas, e eu só vou sair daqui quando eu terminar essas X aulas. Eu vou pro hotel e lá não tem distração. Por quê? Eu sei que na hora que eu entro no quarto, eu penso, velho, eu estou aqui para gravar essa parada, eu não vou fazer mais nada, eu tô aqui só para gravar isso. E aí tu começa a gravar, começa a gravar, começa a gravar. E tu consegue trabalhar por horas e horas e horas, sei lá, trabalhar 12, 15 horas com uma simples mudança de ambiente. Uma simples mudança de ambiente. Isso pode transformar tua produtividade, lógico, por um período de tempo. Isso chama sprint, né? Porque aí depois não tem como você ficar muito tempo, porque teu corpo começa a acostumar, começa a criar rotina e tudo mais, e aí não deixa de ser um sprint, né? Então eu vim para São Paulo justamente para fazer um sprint, né? Então eu tô aqui na casa do meu sócio, de um dos meus sócios, né? E a gente veio fazer esse sprint essa semana, né? Então esse é o primeiro, posso dizer que dica, né? Talvez o primeiro hackzinho que eu tô te dando aí, que é em relação ao você usar o ambiente para fazer um sprint desse, entendeu? Para acelerar algum projeto, para fazer alguma coisa em específico, tá? Então beleza, foi por isso que eu resolvi gravar, falar sobre isso aqui. Porque eu vim pra São Paulo, hoje é sexta-feira, quando eu gravo esse vídeo, não sei que dia que tu tá vendo. Nem sei que dia que eu vou subir, inclusive, esse vídeo. Mas deu muito certo. Já passou a semana, amanhã já tô indo viajar de novo. E deu muito certo, a gente acelerou o projeto. Colocamos algumas coisas em ordem, enfim. Então isso é muito bom, né? E por que isso funciona? Então, vamos lá, eu vou te explicar exatamente aqui agora o porquê que nós somos a média das 5 pessoas. Eu vou te explicar cientificamente. Sempre gosto de fazer aquele disclaimer. Eu não sou psicólogo, não sou cientista, quer dizer, não sei qual é a sua definição de cientista, né? Talvez eu seja. Mas eu não sou psicólogo, não sou médico, não sou nada disso. O que eu tô te falando é o que eu estudei, o que eu entendi, apliquei na minha vida e funciona. Eu tô te falando pra caso você queira também, né? Então no fim eu sou um cara curioso que gosta de testar coisas e ver se funciona ou não. E por que esse lance do ambiente funciona? Porque imagina só, tá? Imagina que tu, hoje em dia, mora ou só convive com pessoas que gostam muito de beber, né? Então, pra eles, tipo, final de semana significa ir pro bar beber, tá? Eu sou mineiro, eu conheço muitas pessoas assim. Que o final de semana é beber. E é isso, tá? Quando tu chegar lá e falar assim, velho, eu não quero beber, eu quero passar o final de semana trabalhando e tal, tipo... Enfim, eu quero fazer uma coisa diferente. O que essas pessoas vão fazer? Elas vão falar, ih, olha lá, que fraco, o que tá acontecendo? Ai, meu Deus do céu, que franguinho, não vai beber mais, o que tá acontecendo? E vão começar a te punir, né? Então, tipo, quando você falar isso pra eles, a reação deles vai ser um estímulo aversivo. Um estímulo estressor, punitivo. Eu já falei isso aqui, é como tu botar o dedo na tomada. Tu botou uma vez, tu não bota mais. Por quê? Porque te puniu, certo? Então fica mais difícil de tu não ir beber, porque isso vai ser punitivo, tá? Agora imagina que tu anda só com o workaholic, tá? Só com o workaholic. Os caras só querem saber de trabalhar. Fim de semana é trabalhar, sábado domingo é trabalhar, dia de semana é trabalhar, não quer saber mais nada, é só trabalhar. E tu só anda com eles e tu começa a entrar nessa vibe de trabalho, né? Se você em algum momento falar assim, não vou trabalhar, tu vai ser punido também, do mesmo jeito, tá ligado? E então imagina o cara do primeiro cenário pro cara do segundo cenário. O cara que só anda com gente que bebe, quando ele entra pro cenário de gente que só trabalha, ele automaticamente, rapidamente, o comportamento dele vai começar a mudar disso. Vou beber no final de semana vou trabalhar no final de semana. Se isso é bom ou se isso é ruim, vai depender do teu momento. E é por isso que eu tô te falando, que eu tô pensando em vir pra São Paulo. Tô pensando, não, eu vou vir pra São Paulo muito em breve. Justamente por causa disso. Mas eu sei que em São Paulo eu vou começar a me comportar dessa forma, tá ligado? Então, use o ambiente pra te levar pra onde que tu quer. Mas sempre tome muito cuidado, porque não necessariamente o próximo ambiente é o ambiente certo, é o ambiente que você vai precisar de ficar pra sempre, entendeu? Tipo, cara, uma coisa muito interessante que acabou de acontecer aqui agora,
Cara, muito interessante. Não sei nem se poderia falar, mas não tem problema. Acho que meu sócio ele vai entender. Cara, sempre eu tô na casa do meu sócio, né? Então a gente tá 24 horas junto. E sempre quando eu acordo, eu nunca pego o celular. Eu sempre fico meia hora sem mexer no celular. E aí eu venho aqui fora, gosto de tomar um sol na cara pra, enfim, o corpo ir acordando, tomo água gelada, faço umas flexão. E eu gosto também sempre de colocar uma música, sabe, de manhã, tipo, às vezes quando eu vou tomar banho de manhã, tipo hoje eu fui tomar banho, né, de manhã, logo cedo. E eu sempre coloco uma música, né, e tipo, eu tô muito na vibe de Soulja, de reggae, né, eu tô ouvindo muito Soulja, tipo, eu sempre tô mudando a vibe, né, mas enfim, eu tô na vibe de Soulja. E olha que interessante, que coisa interessante, né, tipo, eu fui tomar banho, e aí, quando eu saí do banho, o meu sócio tava fazendo uma flexão e tava tocando Soulja na TV, tá ligado? Olha que coisa massa, velho. Como que o ambiente ele é extremamente contagiante. E eu tenho certeza que mesmo sem perceber, eu peguei manias deles também. Eu tenho certeza, não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida. Fiquei uma semana, a gente ficou uma semana junto, morando junto no mesmo lugar, trabalhando. E em uma semana a gente passou coisas um pro outro, entendeu? Então, tipo, olha como é importante as pessoas que tu tá junto no teu dia a dia. Porque tu vai virar elas, velho. Tu vai pegar coisa delas, é inevitável, é impossível. E eu te expliquei o porquê. É o lance do punitivo e do recompensador. Eu saí do banho, ele tava ali fazendo essa flexão, falei, boa, moleque, aí sim, tá virando gente, né? Tá vendo? Tipo, dá uma zoadinha, mas dá um recompensador. O que vai acontecer? A chance dele repetir isso amanhã é muito alta, porque tu deu a recompensa, entendeu? Ou seja, andar comigo vai... andar comigo vai te fazer flexão de manhã e escutar Soulja, tá vendo? Mas enfim, tu entende o porquê que é quase que óbvio que tu vai se tornar as pessoas que você convive? Então, é muito importante com quem você convive. E aí, um breve parênteses também é... se é tão importante a pessoa que a gente convive, a pessoa que a gente escolhe pra conviver pra sempre é ou não é a decisão mais importante que a gente tem pra tomar na nossa vida? Ou seja, a pessoa que a gente vai casar. Se é que você quer casar, se não quer casar, enfim. Não é o caso agora. Mas só tô deixando esse insightzinho aqui pra você pensar sobre isso. Que talvez a pessoa com quem você casa é a decisão mais importante que tu vai tomar na tua vida. Porque tu vai virar essa pessoa. Vocês vão virar... os comportamentos vão ser muito parecidos. É inevitável, é inevitável, é inevitável. Bom, depois que eu já falei sobre tudo isso, já te mostrei o quanto é importante, provei o quanto é importante a ambiência, você estar no ambiente certo para chegar onde você quer chegar. Eu vou te falar 3 coisas que eu já fiz muito para quando eu não consigo mudar ambiente fisicamente, né? Então tá fisicamente com as pessoas. Técnicas, estratégias para você mudar de ambiente sem mudar de ambiente. Bom, a primeira delas é a que eu mais gosto, é a mais fácil de se fazer e é incrível, é muito forte, que é evento. Exatamente, evento. Cara, quando eu tava começando no marketing digital lá atrás, eu morava em BH, né? Mano, não tinha um evento de marketing digital em BH. Caralho, velho. Que barulhada, passou um caminhão aqui gigante. Espero que não esteja muito ruim o áudio, né? Acho que esse microfone aqui, ele vai fazer milagre. Mas evento, velho. Não tinha um evento de marketing digital que tinha em BH que eu não tava. Não tinha um. Eu ia em todos, velho. Léo, tu ia por causa do conteúdo, pra aprender alguma coisa? Não, velho. Eu ia pra conhecer as pessoas, tá ligado? Eu ia pra trocar ideia, eu ia pelo happy hour. Eu ia pro evento mais pelo happy hour, mais pelo momento de conversar do networking do que das palestras. Eu nem... Lógico, no começo tu vai nas palestras e tal, tá começando, não sabe muita coisa, tu quer o conteúdo também. Mas depois, velho, tu nem quer o conteúdo. Tipo, a palestra que tá lá, tu vê no YouTube, tá ligado? Tu tá lá pela ambiência, pelas pessoas que estão lá, pra conhecer as pessoas que estão lá, pra se tornar amigo dessas pessoas que estão lá, pra sair com elas depois, entendeu? Pra marcar um rolê depois, pra marcar de viajar depois, pra fazer amigo mesmo, entendeu? Conhecer as pessoas, pra mudar o ambiente, entendeu? Isso é muito bom, muito importante e tem muito evento, velho. Se tu mora em uma cidade que tem muito evento, São Paulo, BH, Floripa, até o Rio também tem muito evento. Cara, tu tem que aproveitar isso. E se tu não mora nessas cidades, vê as datas dos eventos e se esforça pra ir, velho. Vale a pena, é um investimento que vale muito a pena, tá ligado? Vale muito a pena. Aí, a próxima estratégia é sócio/mentor. Que é,
ou você conseguir parceiros, né? Para trabalhar junto, né? Então acaba que, tipo, se tu tem um sócio, acaba que tu vai fazer call direto. Eu não sou muito fã de call, né? Mas tu vai sempre estar fazendo call ali, fazendo reunião com a pessoa, né? Ou se tu entra numa mentoria, se tu contrata uma consultoria, por exemplo, tu vai sempre ter contato com o teu mentor e é impossível, e principalmente quando é mentor, porque quando é mentor, você admira ele em algum nível, né? Então, em algum nível, as coisas que ele fala e que ele faz, tipo, o recompensador dele, ou o punitivo dele, faz uma diferença muito grande no funcionamento do teu corpo. Então, a mudança é ainda mais rápida, entendeu? É ainda melhor. Então, tipo, funciona muito. Tu ter parceiros de negócio e mentores que são o estilo de pessoa que você quer se tornar. Quer se tornar, né? E por último, que esse eu fazia assim, velho. Esse eu fazia, velho, bizarro, era 24 horas, velho. Esse eu fazia era 24 horas. Mano, podcast. Podcast, vídeo no YouTube, isso que tu tá fazendo aqui agora. Mano, quando eu tava começando, velho, quando eu entendi isso, que o ambiente, ou seja, a média das 5 pessoas que eu convivo, né? Tem essa frase, né? Essa é a média das 5 pessoas que você convive. Você já tinha falado antes. Mas a primeira vez que eu li isso foi no livro do Tim Ferriss, foi no Trabalho 4 horas por semana. E, mano, eu comecei a... Eu vivia com fone de ouvido, mano. Eu só ficava com fone de ouvido 24 horas, escutando podcast. Eu ainda tava trabalhando, né, na época, escritório, engenharia, enfim. Eu sou engenheiro, né? Trabalhava com engenharia. E, mano, tipo, muitas vezes eu tinha que fazer um trabalho meio operacional, assim, sabe? Tipo, preencher planilha, um bagulho meio operacional que não precisava muito do meu cérebro. O que é bizarro, né? Mas, enfim. Hoje em dia, com IA, não existe mais isso, né? Acabou, tipo assim. Mas, enfim. Não é o ponto. O ponto é, eu ficava no trabalho ouvindo podcast de vendas, de empreendedorismo, de marketing, de mindset. 24 horas. Eu ia almoçar, pum, podcast, vídeo no YouTube. O tempo inteiro. Eu ia tomar banho, botava a caixinha de som, pum, podcast, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu ia dormir, pum, audiobook. Vendo livros sobre negócios, sobre, enfim, espiritualidade, desenvolvimento pessoal. Até dar certo, mano. É impossível não dar certo, mano. Porque tu vai começar a se comportar como a galera que deu certo, que dá certo, entendeu? Então, tipo, é uma questão de ambiente, tu controlar o teu ambiente. Então tá vendo como que, agora pra fechar o vídeo, o take away, a estratégia mais importante que tu pode ter pra mudar de ambiente, pra mudar de... pra mudar de vida, pra mudar alguma coisa na tua vida, seja pra melhorar o teu corpo, pra melhorar teus relacionamentos, pra melhorar o teu negócio, pra criar um negócio novo, pra mudar de trabalho, não importa o que tu vai fazer. O ambiente, ele sempre vai ser fundamental e ele pode te matar, ele pode sabotar. O que vai definir se você vai conseguir ou não é o teu QI, não é a tua raça, não é o quanto você trabalha, não é o quanto você tem controle emocional, não é isso. E claro que isso tudo vai ajudar, sem isso também tu não vai conseguir, mas isso não é o mais importante. O mais importante chama-se ambiente. Fechou? Então, eu espero que eu tenha te ajudado, espero que esse insight tenha de alguma forma te ajudado aí a pensar em algumas coisas para melhorar a tua situação atual. Se você quiser alguma ajuda, eu tenho consultoria também. Hoje em dia a minha mentoria está fechada, mas eu tenho consultoria, tem poucas vagas, mas se você quiser, vou deixar aqui como você faz para me chamar. Vou deixar meu contato aqui para você me chamar. E eu espero que eu tenha te ajudado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.